Então vamos lá, da definição de energia livre de Helmholtz, segue que dF dV a T constante é menos P. Explique por que esta fórmula faz sentido intuitivo, discutindo gráficos de F em função de V com diferentes inclinações. Ah, isso é bonitinho. Eu vou desenhar aqui dois gráficos de F em função de V. Eu posso imaginar que são gráficos que representam de que maneira a energia de Helmholtz depende do volume para dois sistemas termodinâmicos diferentes, que em algum momento eu vou botar em contato, tá bom? Ora, eu estou lendo aqui que dF dV a T constante. Ah, bom, os dois estão a temperatura fixada. Aliás, lembre que a energia de Helmholtz é útil quando a gente tem a temperatura, um reservatório térmico fixando a temperatura dos sistemas que eu estou querendo analisar, né? Eu estou vendo aqui que essa derivada é menos P negativa, porque P é positivo, tá certo? Então, esses dois gráficos são gráficos decrescentes. Eu poderia ter um gráfico que decresce lentamente e outro gráfico que decresce mais bruscamente, assim. E vamos imaginar que o meu sistema A está com esse volume aqui e o meu sistema B está com esse volume aqui. Eu vou botar os dois em contato. Eu vou botar os dois em contato, eles vão trocar volume entre eles. Um vai empurrar o outro para lá ou para cá. Tá certo? Mas nós aprendemos que a situação de equilíbrio é a situação que torna a F menor possível. Tá certo? Então vamos ver o que torna a F menor. É aumentar o volume do A ou aumentar o volume do B? Veja só, se eu aumentar o volume do A, o F do A diminui. Beleza, estou indo bem. Em compensação, se eu aumentei o volume do A, o volume do B tem que diminuir, porque eu estou roubando o volume do outro. Tá certo? Mas se o volume do B diminui, o F dele aumenta. E olha só, aumenta muito mais do que o outro diminui. Ah, então não é isso que vai acontecer. Então o que deve acontecer é que o volume do B é que vai aumentar, porque quando ele aumenta, como esse gráfico é muito mais inclinado, o tanto que o F diminui, mais do que compensa o que o F aumenta quando o volume de A diminui. Tá certo? Então quando eu botar esses dois bichos em contato, o volume de B vai aumentar. Mas se eu ponho dois sistemas termodinâmicos em contato e o resultado é que o volume de um deles aumenta, qual dos dois tem a maior pressão? Aquele cujo volume aumenta. Então, esse cara tem pressão maior. E, de fato, isso faz sentido com esta conexão, porque a pressão dele ser maior significa que o gráfico dele é mais inclinado, porque a inclinação é menos P. Tá certo? Lembre que esse raciocínio tem um paralelo perfeito com o que eu fiz quando eu estava discutindo o que acontecia com a entropia de dois sistemas que eu colocava em contato, que nos levou a construir a noção de que a temperatura estava ligada à inclinação do gráfico da entropia em função da energia, não foi? É exatamente igual ao raciocínio. A diferença é que a entropia é uma função crescente, enquanto que a energia de Helmholtz é uma função decrescente. Então, para encontrar o estado de equilíbrio, F quer diminuir. Para encontrar o estado de equilíbrio, S quer aumentar. E essas duas coisas são equivalentes. Dizer que o estado de equilíbrio é aquele que minimiza a energia de Helmholtz, quando eu tenho um ou mais sistemas termodinâmicos em contato com o reservatório térmico que fixa a temperatura, é um enunciado da segunda lei da termodinâmica, porque é exatamente equivalente a dizer que a entropia vai procurar o seu estado máximo, o seu estado de valor máximo. E foi isso que nós provamos aqui.